O ano de 2025 começou marcado por um evento de extrema importância para a política brasileira e que, apesar de não receber a devida importância, talvez seja o que mais nos ensine sobre democracia. A eleição da presidência das casas legislativas e, consequentemente, do Congresso Nacional, no último dia 1º de fevereiro, mais que qualquer outra eleição, reflete com maior clareza a diversidade de opiniões e posicionamentos do povo brasileiro. Em um momento em que a economia e as relações institucionais da República Brasileira deterioram-se cada vez mais, com o presidente da República já tendo contra si um pedido de impeachment com cerca de 120 assinaturas e passando por crises diplomáticas que só tendem a piorar a situação interna do país, a Câmara dos Deputados elegeu o jovem Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, como seu novo presidente e o Senado Federal elegeu novamente o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, para chefiar a Casa e o Congresso Nacional. Diferente das eleições presidenciais, extremamente polarizadas e acirradas, com o atual presidente tendo sido eleito por menos de 1% de vantagem sobre o presidente anterior, os líderes das duas casas foram eleitos com ampla vantagem. Dos 513 deputados federais, 444 votaram em Hugo Motta para presidente e dos 81 senadores, 73 apoiaram Davi Alcolumbre. Ao contrário da eleição presidencial, que divide o país em torno de dois polos concorrentes, aglutinando praticamente toda a população em torno de uma ou de outra das duas principais candidaturas, e pondo uns em pé de guerra contra os outros, nas eleições do Congresso Nacional, a vitória é resultado do consenso, de modo que o presidente da Câmara teve o apoio de uma coalizão de 17 partidos, inclusive o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula, situação semelhante à do novo presidente do Senado. Esta diferença, sobretudo de ambiente político, entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, entre legislativo e executivo, expõe a principal fragilidade do regime político sob o qual vivemos. Nesta república sobre a qual vivemos hoje, o presidente concentra os papéis de chefe do governo, chefe de Estado, provedor do poder judiciário, financiador do legislativo, comandante em chefe das Forças Armadas e muito mais, fazendo parecer sua eleição a mais importante e gerando a falsa impressão de que o presidente representa a maioria, uma vez que precisa da maioria dos votos para ser eleito. No entanto, como pode alguém eleito pela maioria enfrentar tanta oposição e resistência do Congresso e da população em geral? A resposta é simples. É que, na verdade, o presidente da República não representa a maioria, mas sim a maior minoria, uma vez que o vencedor com a maioria dos chamados votos válidos não representa aqueles que votaram nos candidatos vencidos, que votaram nulo, nem os que votaram em branco, nem aqueles que se abstiveram de votar. Nenhum desses se sente representado pelo eleito, e a soma de todos estes é sempre superior à maioria do total de eleitores. Ou seja, em eleições majoritárias, a maioria absoluta dos eleitores é sempre contrária e não se sente representada pelo mandatário eleito. Já o parlamento, neste caso chamado de Congresso Nacional, este sim tem a representação da maioria, uma vez que cada parlamentar representa uma parcela do eleitorado que o elegeu e estes estão aglutinados em bancadas que, por sua vez, formarão uma coalizão que dará sustentação à sua liderança. Ou seja, pessoalmente, podemos não gostar, pode não ser o candidato em quem votamos, mas não podemos negar que só lidera o parlamento quem tem o apoio da maioria dos parlamentares que, por sua vez, representa a maioria dos eleitores. Apenas a título de comparação, na última eleição presidencial, 60 milhões de votos de um universo de 156 milhões de eleitores elegeram um único candidato de um único partido pelo qual, perto de 100 milhões de brasileiros eleitores, não se sente representado. Já no parlamento, 38 milhões de votos elegeram 513 deputados federais, de 21 partidos diferentes, que somados receberam cerca de 120 milhões de votos no total. No Senado Federal, a proporção semelhante,
Nenhuma das duas casas legislativas consegue eleger seu presidente sem o consenso da maioria destes partidos que, por sua vez, concentram quase a totalidade dos votos dos eleitores brasileiros. Se fôssemos uma monarquia constitucional parlamentar, como já fomos um dia, seria este mesmo consenso que elegeria o chefe de governo. Talvez Alcolumbre, eleito presidente do Congresso Nacional, o mais alto cargo que nosso parlamento consegue alçar um de seus membros, teria sido eleito primeiro-ministro do Brasil e talvez o primeiro vice-presidente, senador Eduardo Gomes, do PL, estaria em seu lugar. Mas o mais importante de tudo é que não precisaríamos esperar 4 anos para que um governo ruim fosse substituído, nem ter que interromper um governo que está dando certo porque expirou o prazo de seu mandato. Um chefe de governo permaneceria no poder enquanto tivesse apoio do parlamento, enquanto estivesse realizando um bom trabalho. Mas eleições como estas do último dia Almeida aconteceriam com naturalidade toda vez que o governo perdesse a sustentação do Congresso ou fosse demitido pelo poder moderador. Tudo isto com naturalidade, sem ter que dividir o país e mergulhá-lo em uma guerra fraticida e para, ainda assim, colocar no poder por 4 anos aquele que teve o apoio da maior minoria. E você, o que pensa a respeito? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo real.